Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos o duelo dos FIIs de papéis base 10. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os indicadores dos FIIs Game 11 e VSLH 11. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra nem de venda de nenhum desses ativos. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Nessa coluna teremos as informações relacionadas ao Game 11 e nessa outra coluna as informações referentes ao VSLH 11. Começando pelos dados patrimoniais. O fundo com maior patrimônio líquido é o VSLH11, pois esse fundo tem um PL de 315 milhões de reais, enquanto que o patrimônio líquido do Game 11 é de 200 milhões de reais. O valor patrimonial por cota do VSLH é de R$ 10,56 e esse fundo fechou cotado no dia 30 de setembro de 2022 a R$ 9,14. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,87, ou seja, esse fundo está sendo negociado com 13% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, o Versalhes foi cotado ao valor máximo de R$ 10,27 e nesse mesmo período, seu valor mínimo de cotação foi de R$ 8,70. O valor patrimonial por cota do Game 11 é de R$ 9,74 e esse fundo fechou cotado a R$ 9,58. Dessa forma, seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,98. Ele está sendo negociado com 2% de desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, o valor máximo de sua cotação foi de R$ 12,00 e no mesmo período a sua cotação mínima chegou a R$ 8,00. Nos últimos 12 meses, o Game 11 tem uma desvalorização da sua cota a mercado de menos 6,99%. Já o Versalhes, nesse mesmo período, tem uma desvalorização de sua cota a mercado de menos 9,15%. Já em relação aos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, o Versalhes pagou R$ 1,46 por cota em dividendo, e este valor representa um dividend yield de 15,97%. Enquanto isso, o Game 11 pagou R$ 1,25 por cota em dividendo, ficando dessa forma com um dividend yield de 13,05%. Quanto ao último dividendo anunciado, o Versalhes anunciou 12 centavos por cota e este valor representa um dividend yield de 1,31%. Já o Game 11 anunciou 10 centavos por cota, ficando dessa forma com um dividend yield de 1,04%. Quanto ao caixa desses fundos, o Game 11 tem 0,32% do seu patrimônio líquido em caixa, já o Versalhes tem 5,80% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto à liquidez, o VSLH tem uma liquidez média diária de R$ 750 mil e o Game 11 tem uma liquidez média diária de R$ 261 mil. Mais de 82 mil investidores são cotistas do VSLH e mais de 16 mil investidores são cotistas do Game 11. Nenhum desses dois FIIs possui alavancagem e quanto ao início desses FIIs, o VSLH11 iniciou suas atividades em dezembro de 2020. Já o Game 11 iniciou suas atividades em setembro de 2021. Quanto aos ativos desses FIIs, o Game 11 tem 96,6% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 3,4% investidos em fundos imobiliários. Já o Versalhes tem 85,1% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 9,1% investidos em fundos imobiliários. Quanto aos indexadores desses CRIs, 77,3% dos CRIs do Versalhes são indexados a IPCA mais uma taxa média de 11,12%, 20,1% são indexados a IGPM mais uma taxa média de 14,48%, e ainda 2,7% são indexados a GPDI mais uma taxa média de 8,37%. Já o Game 11 tem 80,72% dos seus CRIs indexados a IPCA mais uma taxa média de 6,07% e ainda 19,28% indexados a CDI, mais uma taxa média de 4,53%. O fundo VSLH11 possui 23 CRIs em carteira e o fundo Game 11 possui 19 CRIs em carteira. Quanto à maior exposição em CRIs, o Game 11 tem 9,73% do seu patrimônio líquido investido no CRI Vitacom. E este CRI é indexado a CDI mais uma taxa média de 2,33%. Já o fundo VSLH11 tem 12,01% do seu patrimônio líquido investidos no CRI
Resort do Lago Parque, e este CRI é indexado a IGPM, mais uma taxa média de 13%. Os dois fundos têm gestão ativa e atuam no segmento de papéis. O Game 11 tem como gestora a Guardian Gestora SA, já a gestora do VSLH11 é a R Capital Asset. Quanto à taxa de performance, o Game 11 cobra 20% de taxa de performance sobre o QCD IPCA mais o IMAB5. Já o fundo VSLH11 cobra 20% de taxa de performance sobre o QCD IPCA mais 4%. Quanto à taxa de administração, o Versalhes cobra entre 1 e 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido, e o fundo Game 11 cobra entre 1,10% e 1,15% ao ano, também sobre o patrimônio líquido. Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial do mês de agosto de 2022 do fundo imobiliário Game 11. O FII Guardian Multi-Estratégia Imobiliária 1 Game 11 é um fundo destinado a investidores em geral com essência em crédito imobiliário, predominantemente de risco comedido, através de investimentos, em sua maioria, em títulos e valores imobiliários, TVM. A estratégia de investimento é dividida em dois vértices. O vértice beta varia entre 60% e 90% da alocação e o vértice alfa, variando entre 10% e 40% da alocação. O mês, o mercado e o Game 11. Mais uma vez, a inflação medida pelo IPCA foi o grande destaque do mês, persistindo em um cenário de deflação, criando um ambiente desafiador aos fundos com exposição majoritária a esse tipo de indexador. Apesar deste cenário, o IFIX também foi destaque no mês, puxado principalmente pelos FIIs de tijolos, que, em sua maioria, têm seus contratos de locação ajustados pelo próprio IPCA. No início do mês de agosto, o Copom realizou mais um acréscimo na Selic, dentro das expectativas de mercado, elevando mais uma vez a taxa básica de juros, agora em 13,75% ao ano. O resultado de agosto de 2022 do Game 11 foi de 7 centavos e 1/10 de centavos por cota, impactado diretamente pela combinação dos índices de IPCA de junho e julho de 2022, este último já com deflação. O dividendo a pagar em 22 de setembro será de 10 centavos por cota, e assim o resultado acumulado do fundo ficou em 15 centavos e meio por cota. Bom, o resultado aqui do mês de agosto desse fundo foi de pouco mais de 7 centavos por cota. A gestão espera que o resultado do mês de setembro fique por volta de 6 centavos por cota, e em outubro de 2022 a expectativa é que o resultado do fundo seja de pouco mais de 7 centavos por cota e em novembro de 9 centavos por cota. Porém, como esse fundo tem mais de 15 centavos por cota de resultado acumulado, então a gestão fez uma projeção para pagar 10 centavos por cota até o mês de novembro de 2022, ficando assim ainda com uma reserva de 8 centavos por cota. Temos agora o relatório gerencial do mês de agosto de 2022 do fundo imobiliário VSLH11. Esse é um fundo que investe primordialmente em papéis com lastro imobiliário, CRI, buscando sempre a simetria entre risco e retorno. De forma oportunística, o fundo avalia investimentos em equities e outros fundos imobiliários, que possuem estratégias complementares, mas limitando-se a 33% de seu patrimônio líquido. Quanto à carteira de recebíveis que fazem o lastro dos CRIs, a equipe de gestão estima que o impacto de 2 meses consecutivos de IPCA negativo irá ajudar a reverter a tendência de aumento dos níveis de inadimplência e ou pedidos de cancelamentos, acarretados pela corrosão do poder aquisitivo do consumidor em geral. E, apesar desta deflação ter um componente temporário, dado o impacto causado pelo projeto de lei complementar 18/2022, que reduziu o ICMS de setores fundamentais para setembro, a tendência de baixa permanece. De acordo com o Grupo Consultivo Permanente Macroeconômico da Ambima, a projeção do IPCA é de menos 0,12%. Quanto à carteira de CRIs, 97,7% possuem proteção contra a deflação, ou seja, a correção monetária será aplicável desde que a variação do índice seja positiva, devendo a variação negativa ser desconsiderada. Este valor representa 83,2% do patrimônio líquido do fundo. Temos aqui a carteira de CRIs e a maior exposição do VSLH é ao CRI Resort do Lago Parque, porém este CRI está com a razão PMT abaixo de 50%, enquanto o limite era 130%, e a razão saldo devedor está em 79%, enquanto o limite também era 130%. Por esse motivo foi necessária a implementação de um plano de ação em relação a esse CRI.
Esse CRI representa mais de 12% do patrimônio líquido do Versalhes. E é bom lembrar que não apenas esse CRI está com esse problema. Também temos o Solar das Águas, onde a razão PMT e o saldo devedor também estão bem abaixo do limite. Este CRI representa 3% do patrimônio líquido do fundo. O outro CRI do Resort do Lago, série subordinada, também está com esse problema, com percentuais bem piores em relação ao primeiro. E este CRI representa pouco mais de 2%. Também com o mesmo problema, temos o Loteamentos Goiás, representando 1,52% do patrimônio líquido, e também o CRI EDA, que representa 1,05% do patrimônio líquido do VSLH. Bom pessoal, como vimos, esse desconto em relação ao valor patrimonial por cota do VSLH de 13%, ele está mais direcionado ao risco que esse fundo oferece ao cotista. Bom pessoal, por hoje é isso. Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.